Olá! Olá, queridos amigos internautas, meus queridos irmãos candomblecistas, meus queridos irmãos evangélicos, católicos, budistas, Hare Krishna, enfim, a todas as religiões, porque, como eu digo sempre, não existe religião ruim. O que existe, meus irmãos, são maus religiosos. No dia em que nós nos conscientizarmos que deveremos lutar, mas lutar muito, pela liberdade religiosa, né? colocando em primeiro plano não a intolerância. Vamos lutar pela tolerância religiosa. Eu cuido da minha vida, o evangélico cuida da dele, o católico cuida da dele, enfim, cada um cuidando da sua vida. Eu acho que nós vamos chegar a um consenso muito bom espiritual. Porque, na realidade, para mim, muito particularmente, eu acho que toda religião é espírita. Até porque todos nós falamos de deuses que a gente não vê, não toca, né? Então é espírito. Se é espírito, a religião é espírita. É espiritualista, é espiritista, enfim. Estamos aqui para orientar. Mas eu quero agradecer, né? Inclusive dizer o seguinte, que perante o Criador somos todos irmãos. E a união não faz só açúcar, a união também faz a força. E água mole e pedra dura, tanto bate que a água acaba. Porque a pedra continua lá igual, e nós estamos igual pedra, né? Resistindo a tudo e a todos. Não é verdade? Então, são quantos anos de luta os nossos ancestrais, nossos antepassados, deixaram para nós esse legado de conhecimento, de orientação, onde nós podemos, claro, adaptar com tranquilidade aos nossos tempos. A 2014, por enquanto. Daqui a pouco vem 2015, 2016, e a gente vai adaptando de acordo com o que a gente pode necessariamente, aquilo que é necessidade, entendeu? A gente fazer com a nossa vida espiritual no que diz respeito aos orixás, aos voduns, aos inquices e às entidades. Então hoje eu não posso, em hipótese alguma, perder muito tempo, porque, gente, esse programa, o 15º, deu tanta repercussão que eu estou aqui cheio, lotado de perguntas. Mas eu não posso fazer um programa só de perguntas. Eu tenho que atender também, né, aquilo que a gente deixou para a próxima semana, para o nosso encontro, como diz aqui o nosso amigo Marco Aurélio, o nosso encontro semanal, o nosso bate-papo. Não é isso? Eu vou responder todas as perguntas, eu vou tirar um bom tempo para isso, porque cada pergunta é que dá uma pauta, né? Eu estou feliz por isso, muito feliz mesmo. As pessoas estão mandando cada pergunta inteligente, assim, perguntas que a gente jamais pensaria de receber e estamos recebendo. Eu agradeço a vocês essa ajuda, né, que vocês estão dando aí às nossas programações, aos nossos bate-papo. Então, como foi prometido, e eu prometo, eu cumpro. Esta semana nós falaremos dos cargos de Ketu. Tá certo? Aliás, tem algumas perguntas que já são feitas, que fizeram esta semana, onde nós, falando dos cargos de Ketu, já vamos chegar, já dando uma resposta, né? Isso foi, interessou assim a muita gente. Então, semana passada, eu falei sobre os cargos da nação Jeje, Jeje Nagô, que é a minha nação. Está tudo no livro Axé Coelhoçu, Nagô Vodum, o meu axé. E hoje eu vou começar falando dos cargos de Ketu, tá legal? Para não deixar atrasar, porque no próximo bate-papo nós falaremos dos cargos do Angola, dos meus amigos angoleiros,
aquela nação que eu aprecio, que eu gosto, né? Tenho o maior amor por essa nação. Conheci muita gente boa, partindo de Miguel Grosso, inclusive, que foi meu amigo, filho de Joãozinho da Boa Viagem. Oh, olha só, misturando. Boa Viagem é Zezinho, Joãozinho da Gomeia. Zezinho era Geijo, né? É da raiz de Tatá Mutinho, né? Sejá um dele. E tive muitos amigos da nação Angola que vieram do axé de Joãozinho da Gomeia, que Olorum, né, que um Zâmbio tenha lá juntinho dele, que foi quem abriu muitos caminhos dentro dos rituais para que a gente hoje pudesse estar aqui conversando com vocês. Então a gente também não pode deixar de agradecer aos nossos antepassados, nossos ancestrais, que tanto lutaram, apanharam, foi, sabe, assim, com muita luta e suor e pancada, mas resistiram, porque o orixá, o Vodun Inquice, realmente nos dá essa condição. Então vamos lá aos cargos de Queto, e vocês vão juntando isso aí, né, os cargos de Geijo, de Queto, depois de Angola, no próximo encontro, onde eu digo para vocês aqui que Ogã, preste bem atenção, protetor civil do terreiro, exerce funções religiosas também. Entre os Ogãs destacam certas funções importantes e de mando dentro do terreiro, sem Queto, tá, gente? Junto com os sacerdotes, eles administram os terreiros. Aliás, deveria ser a função de todos, mesmo em Jeje, os rontóis deveriam seguir este exemplo aqui, que é para isso o Ogã. Então nós encontramos, isso aqui já vai até uma resposta para o nosso amigo, se eu não me engano, Marco Aurélio. Depois eu vou ler a pergunta dele, mas aqui já está uma resposta para ele. Alabê, chefe da comunidade, o Onilu, quer dizer, chefe da morada, né? O Onilu é o escolhido para tocar o atabaque. Viu? Esse é Marco Aurélio que me fez a pergunta sobre o cargo dele, que ele recebeu o cargo de Bagigã. E disseram para ele, já estou respondendo a tua pergunta, mas é que não tem como passar, né, por cima. E, na realidade, disseram que ele era chefe dos atabaques, que ele deveria tocar atabaque. Não é verdade, viu, meu amigo? Depois nós vamos chegar lá na tua pergunta. Está aqui, ó. Chefe da comunidade, morada, o Onilu é o escolhido para tocar atabaque, denominado Rum. Rum é aquele atabaque maior, é o mais alto. Então é Rum, Rompi e Lé. São o nome dos atabaques. Só que esse nome, ele não é, na realidade, um nome inquieto. Esse nome dos atabaques foi tirado da nação Jeje. Rum, Rompi e Lé. Tá certo? Muito bem. E o negócio caiu aqui, gente, caiu os papéis todos. Mas não tem problema. Nada vai atrapalhar aqui o nosso encontro. Muito bem. Possui o seu Otum Alagbé, o seu Ossi Alagbé, que tocam os outros atabaques e cantam os candomblés. Então este Ossi, né? Otum Alagbé e Ossi Alagbé, Alabê, a gente fala Alagbé, mas esse G é mudo, então seria Orum, né? Otum Alabê e seu Ossi Alabê, que são aqueles que acompanham exatamente no Rompi e no Lé. Tá certo? Deu para entenderam bem? Então, por favor, se não entenderam, mandem recado pra gente. Tocam os outros atabaques e cantam os candomblés. Então, esta é a função do Ogã Alabê, é cantar candomblé. Mas nada, ele vem, prepara os atabaques, bota, se for necessário, apertar os atabaques,
passar alguma coisa nos atabaques, é a função do alabê. Ninguém mais tem que meter a mão. Agora é preciso que a pessoa realmente seja alabê. Porque ele vai de cuidar dos atabaques, porque atabaque, muito embora muita gente não sabe, ele recebe os mesmos preceitos que um ser humano. Ele recebe bori, ele recebe matança, ele recebe preceitos, não é assim não. Compra um atabaque no mercado de Madureira, bota lá e vai tocar. Gente, esse atabaque não vai chamar santo nenhum. É preciso que haja uma ligação desses atabaques com, primeiro, o alabê, que é a pessoa própria, né, para tocar os atabaques. E segundo, que tenha uma energia ali naqueles toques para que chame, né, chame os orixás voadores e Ezequias. Então vocês observem que a coisa não é tão fácil como muita gente pensa. Tem pessoas que pensam que vai comprar um atabaque lá no mercado de Madureira, chega em casa, bota num pedestal e vamos, tibum, 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 e não, o orixá não está vindo. Por quê? Porque o atabaque não está devidamente preparado para chamar o orixá, que a função do atabaque é essa, com a sua força, com os seus sons. Aliás, falaram isso para mim até no Facebook, é verdade. Tem que ter os sons, por isso as cantigas. Há esta necessidade em função de a energia passar por nós a partir do momento que tem a orquestra do candomblé, um atabaque bem tocado. Muito bem. Então nós vamos falar aqui do... Bom, isso aqui tá... Bom, esse aqui eu não vou falar porque eu já falei. Tá? Que não tem nada a ver também com o quê? Houve um pequeno erro aqui no meu livro, e ele foi colocado, né, junto com ogãs de Queto. Não é, esse aqui é Egeis. Pejigã é Egeis, tá? Tem esse errozinho aqui, mas não tem problema. Aqui diz o que ele é o zelador do Peji, responsável pelo Ilê Orixá. É isso aí. Muito bem, o Axogum. Axogum sacrifica os animais de 4 pés. Vocês viram lá em Jeju que o nome deste ogã é outro, tá certo? A priori, né? A priori. E os outros também, quando não há na casa um Otum, ou seu Ossi, responsável para isso. Posto proveniente do culto de Ogum na África. A sua comunidade, portanto, não é de bom senso haver axoguns de outros orixás, que não é o caso do Brasil. No Brasil, pessoa de qualquer orixá, ou melhor, de qualquer orixá pode receber um cargo de axogum. Até porque, para achar assim específico, é meio difícil, né? Só vai ser pessoa de Ogum. Na minha casa, por acaso, o axogum que eu tenho aqui, eu tenho um de Ogum e tenho um de Iemanjá Ogunté, né? Por acaso, sim, poderia ser também de outro orixá tranquilamente. A gente não pode ficar habitolado, colocar antólios nas vistas, tem que ser isso porque a tradição manda isso. Não, não tem um, bota outro. Porque todos têm posto. Todo ogã, toda Eked tem posto. E pode ser aproveitado em qualquer função dessas, entendeu? Muito bem. Então está aqui, a comunidade. Portanto, não é bom senso haver axoguns de outros orixás, e sim somente filho de Ogum. Não é mais assim. Está no meu livro, é o que está escrito, é o que todo mundo segue. Essa que é a grande verdade. Mas hoje a gente já sabe que é possível sim. O primeiro que nós não devemos decidir isso. Quem decide isso é o orixá, o Vodun em Cristo. Meu velho,
meu pai, meu senhor, o senhor aceita fulano para cortar para o senhor? Essa pergunta às vezes se faz necessário ao orixá Vodun Inquice, porque ele determina. Se ele disser pode, então, meu irmão, fecha o olho e deixa a pessoa fazer. No dia que tiver a pessoa devidamente credenciada, aí coloca a pessoa credenciada, certo? Não podemos arrumar confusão. A minha casa nunca vai poder cortar um bicho 4 pés, porque, né, não tem o Ashogun de Ogum, não é isso? Então não existe isso. As coisas podem correr tranquilamente, né, sem problemas, com outro tipo de Ogã. Muito bem. É fato a condição de supremacia que esse orixá possui sobre os obés. Verdade, é isso aí. Sendo ele mesmo Olobé, ou seja, o dono da faca, e louvado antes de qualquer sacrifício para quem procede corretamente. Aqui a controvérsia, né? A controvérsia porque você pode louvar o Ogum, que não tem problema nenhum, até porque nós somos da Vodun, mas em jeje puro, em jeje, né, de raiz de Sejão-D, pode ser ou não, tá certo? Mas o normal seria esse mesmo. A gente pode louvar para cortar, na verdade para qualquer orixá, certo? Então algum chorou, eu posso falar Odé chorou, Iemanjá chorou, de qualquer forma nós estaremos pedindo permissão ao Ogum para imolar um animal, tá certo? Muito bem. O Olobé, já falei, que vem a ser o epiteto de Exu. É comum chamar Adebó a esse Oiê, certo? Possui as mesmas determinações se forem feitos os atos dessa condição sacerdotal referente a Exu. Então é um outro tipo de Ogã, que é o Olobé. Aquele que vai mexer com o Obé, gente. Obé, porque estão confundindo Obé com Abé. Abé seria a navalha, certo? Tem a Obé Xirê, Obé Fará, né, que são as tesouras, e vai por aí. E o Olobé, esse cargo para um Ogã dentro de uma nação, principalmente Queiro, é o Ogã, na realidade, incumbido de preparar as facas para aquela função, para aquela missão, tá certo? Mas ele pode cortar também, sem problema. Qualquer dúvida, vocês mandem um recado para mim, heraldoxangô@globo.com, no meu e-mail, e eu vou responder a vocês, certamente. Vamos lá. Sarapebé, ou Pegbé, né? Era quem transmitia as decisões da comunidade, comunicando entre os terreiros as festas e obrigações que seriam realizadas. Obrigações. Eu prefiro falar devoção. Obrigações, não, devoção. Fazia os convites. O que corre pé, Sara, o que corre pé, é a tradução, tá? E comunica Egbé. Então, este nome, Sara, Pé, Gbé, a tradução é essa. É o que corre pé igual comunica o Egbé. Deu para entender? Bom, precisa dar para entender, basta entender só. As coisas da comunidade. Geralmente esse posto era dado aos filhos de Ogum. Hoje está esquecido.
sobretudo nas grandes cidades. É porque é aquilo que eu digo, nós temos que adequar o candomblé. As pessoas brigam muito por tradição, 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 mas esquecem que nós não vivemos mais naquelas épocas, que muitas situações tiveram que ser, não é mudadas, seriam adequadas aos nossos dias. Isto, gente, nós temos que parar, fazer uma reflexão e ver que é quase que impossível continuar com determinadas tradições, porque nos dias de hoje daria problema. Teríamos problemas até com a justiça, tá certo? Com a polícia. Então vamos pensar, repensar, né? E ver que realmente não pode ser como há 200 anos atrás. Nós vivemos em outro mundo. Em outro mundo não, no mesmo mundo, mas né, no mundo mais bem evoluído. Apejá. Esse cargo, ele está meio esquecido no Brasil, por não haver sacrifício de cães selvagens, como na África. Então, apejá, entendeu? Adjá quer dizer cachorro. Então, lá na África, eu tenho até um livrinho aí do Ademolar de Zogi, onde ele diz que na África todo ano corta-se 7 cachorros para Ogum. Mas vocês vejam que precisa a gente explicar, porque tem gente aí pegando qualquer cachorro vira-lata, gente cortando para Ogum. Não adianta, você faz mais vantagem de cortar um frango, porque o cachorro, né, o adjá que é cortado para Ogum na África é cachorro do mato, que jamais nós teríamos acesso, ou teríamos como pegar um cachorro desse, segurar um cachorro desse. Seria perigoso e complicado. Então esse cargo no Brasil, eu coloquei aqui no meu livro, ele está meio esquecido. Por quê? Porque não tem, primeiro, uma pessoa adequada, devidamente, né, como eu diria, devidamente preparado para fazer essa função. Não temos. Essa que é a grande verdade. Eu, pelo menos, não conheço nenhum. Então, é importante vocês conhecerem o cargo, saber o que ele faz no cargo dele. Mas, na realidade, fazer é aquilo que eu acabei de falar. Eu quero até que as pessoas que vejam o meu vídeo comentem com as outras sobre isso. Quando diz o Heraldo de Xangô, ele quer mudar o candomblé. Eu não quero mudar o candomblé. Eu sei de fonte limpa que tem coisas que nos dias de hoje é impossível fazer. Sabe o que é impossível? E tem outros métodos. Então você substitui tranquilamente um cachorro do mato por um cabrito. Tranquilamente. Por um galo bonitão, né, bem vermelhão, de quintal, você substitui. Então, se há possibilidade de substituir, e até porque nós não vamos conseguir o cachorro do mato, né? Para que isso, gente? Não tem necessidade. Ogum aceita aquilo que a gente pode dar. É por isso que existe, olha só como uma coisa puxa a outra, existe muita variação dos orixás, como acontece na África com Ogum, exatamente por causa disso. Porque vocês observam o seguinte, lá o Ademolar ele diz o seguinte, existe um Ogum só, não existem dois. Mas existem as variações, onde no Brasil é chamada de qualidade. Por que isso? Exatamente por esse motivo. Quando em determinados lugares que Ogum passou não tinha o tal cachorro, automaticamente ele recebeu outras oferendas. Então o Ogum ele se satisfaz tranquilamente com inhame assado, com mariô, umas moedas, ele fica satisfeitíssimo. Tá certo? Não vamos ficar levando essas coisas como se puder. Ah, não se pode mais cuidar. Pode sim. Podemos cuidar com tranquilidade.
certo? Com outras coisas que o próprio Ogum nos ensina. Muito bem. Nós vamos encontrar um outro cargo aqui que chama-se Elemaçô. Esse Elemaçô, o E referente à casa de Oxalá, é um título do próprio Oxalá, como conta o seu mito. Ao ir no culto para situações que envolvem o seu culto, mesmo o Babá Miorô, faz-se necessário que os titulares sejam de Oxalá. Suas atuações não se limitam apenas à cerimônia do pilão, como muita gente pensa, tá? Não é limitado assim, não. Então vocês vão começando a observar que quando Doté Heraldo diz que as coisas hoje têm uma outra, não é outra forma de fazer, são formas que o tempo que nós vivemos nos dá condição. Quero que isso fique bem claro aqui hoje. O Aquirijebó, pessoas que frequentam várias casas e não se fixam em nenhuma. Então ele tem esse nome. Certo? É como se fosse uma pessoa que fosse chegar nas casas para carregar a bola nas costas. Porque é para isso que serve, quem anda de casa em casa. Então as pessoas têm que ter a sua casa, o seu zelador, o seu orixá, tratado, bem cuidado, para evitar de ser um Aquirijebó. Muito bem, antigamente eram chamadas de Aquirijebó. Hoje é Aquirijebó, que é como eles eram chamados. Também é um dos oiê da maior importância relacionado a entregas de ebós em locais determinados. Então, o Aquirijebó hoje, ele tem essa função. Tem que ser uma pessoa de um determinado orixá, de preferência em ação, né? Que vai levar as oferendas de ebós no determinado lugar indicado para receber. Quer dizer, ali chama-se dá caminho. Olha a importância de um Aquirijebó, muitas das vezes dentro de uma casa de santo. E as pessoas não dão o mínimo crédito, o mínimo valor que essas pessoas têm. Nós temos que dar, inclusive salvar o anjo de guarda dessas pessoas. É sempre importante. Muito bem. Eperim. Eperim, posto dado aos filhos do orixá Oxóssi, determinando, né, ou determinado Oxóssi, e refere-se ao seu culto específico nas casas antigas de Candomblé. Hoje talvez não tenha mais o Eperim. Ninguém fala, mas neste livro vocês vão encontrar. E não vão esquecer, tenho certeza disso. Ojuilê, o grande anfitrião da religião, sobretudo nas festas, onde ficam encarregados de receber os visitantes, acomodá-los, quando se faz necessário, ajuda em tudo dentro da casa, na ausência dos outros oiê. Na ausência dos outros orgãos, ele pode fazer qualquer coisa. Para isso ele tem o nome de Ojuilê, os olhos da casa, né? É a tradução disso aí, né? Muito bem. E outros oiê, e a Efum, ou Babá Efum, são os responsáveis pela pintura dos iaôs. E quando você vê aquele iaô sair pintado no barracão, tem um cargo de uma pessoa que é específica para fazer aquilo. Agora eu vou contar um segredo para vocês, que não existe segredo. Vocês sabiam que dificilmente a gente encontra pessoas para assumir esses cargos, porque quando chega na hora de pintar o iaô, nós temos aquela desculpa, meu pai, eu tenho que ir ao aniversário do meu sobrinho, eu não vou poder estar no dia do orô para pintar os iaôs. Então, as pessoas receberem esses cargos, gente, é necessário que assumam, né, a sua posição dentro da casa de Candomblé.
Se você é uma Iá-Efum ou um Babá-Efum, Babá-Efum, quer dizer, é o que pinta de branco. E Iá-Efum é a mãe, né, de pintura, vamos dizer assim, traduzindo, é a mãe do Iá-Efum. Quer dizer, então é difícil hoje você encontrar pessoas, né, com esses cargos, porque as pessoas não assumem. Muito bem, Eperinho eu já falei, o Juilê eu já falei, que é o grande anfitrião, né? Falei aqui nisso aqui entrou também aqui a Iá-Efum, que é um cargo, o Babá-Efum. E agora vamos falar da Eked. Nada mais é que um numeral e significa, portanto, o segundo, né? Ela auxilia a todos na ausência dos outros ajoelheiros. Ela assume, algumas se destacam e são chamadas carinhosamente de mães, não só pelo filho do orixá que a suspendeu, não, para todos, como por toda a comunidade, as Ekedes podem ser chamadas de mãe. Vocês vão observando que existe um cargo e existe um posto. Agora, gente, não é porque a Eked é chamada de mãe que tem que abrir uma roça, que tem que raspar um iaô. Isto não existe. Eu posso falar de cadeira. Isso eu discuto com qualquer um. Inclusive, eles estão inventando aí uma história, que eu não quero me envolver nisso aí porque é muito polêmico, de raspar o Ganha-Eked para ter a possibilidade de raspar outras pessoas. Gente, não é para isso que a Eked veio ao mundo. Ela tem o cargo dela específico, como eu estou falando aqui. Se vocês quiserem saber melhor, é só ler meu livro que vocês vão saber qual é a função de uma Eked. Correto? Não entra nessa de porque ela tem que ser respeitada, tem. Ela tem que ser chamada de mãe, tem. Né? Mas ela é um determinado tipo de mãe que o orixá a coloca nesta posição como se fosse mãe dele. Automaticamente, se ela é mãe do orixá, como não vai ser nossa, né, gente? Quem somos nós? Onde nós estamos? Que pedestal é esse que as pessoas não querem respeitar isso? Muito bem. Então já sabe que elas podem também, junto com o seu babalorixá, com a sua ialorixá, ela pode tranquilamente tomar conta de um axé junto com eles. Raspar santo, né? Como se fala, eu digo iniciar uma pessoa nos ritos de raspagem, é mais decente. Aí não. Isso não é para a Eked. Isso aí era para o zelador, para o babá, como muitos chamam, para o doté, a doné, enfim, para aquelas pessoas que vieram a este mundo com cargos definidos para esta missão. Correto? Muito bem. Nós vamos aqui falar em Yalaçô, cuida das roupas, Yalê, mãe da casa, auxiliar direta da Ialorixá. Eked e o Ipô, cargo. Eked e o Ipô, cargo. Depois vem a Oiê, específico, as condições de cada uma. Então, cada uma tem seu cargo. Cada uma tem que fazer aquilo que o orixá determinar. Porque, para ser sincero a vocês, Ogãs e Ekedes, não somos nós que decidimos nada. Quem decide a vida de um Ogã e de um Eked são os orixás. Eu estou levando logo, a princípio, esses assuntos, porque as pessoas precisam saber. Está muito misturado. Então a pessoa, por exemplo, vai para uma umbanda hoje,
Daqui a pouco é Ogã, é Eked. Gente, isso não é cargo de Umbanda. Quando eu falar dos cargos de Angola, que é uma mistura muito grande de Umbanda com Angola, eu vou falar sobre isso, tá? Sobre cargos que a Umbanda está colocando na casa deles, né? E na realidade não é uma cultura africana. O culto é brasileiro. Então não pode ter esses nomes, porque esses nomes são todos africanos. Tá certo? Mas quando chega lá, tendo tempo, semana que vem. Muito bem. E a Egbé é a conselheira, a primeira pessoa do axé responsável pela manutenção da ordem, né, tradição e hierarquia. Então você vê que tem uma pessoa dedicada a fazer isso. Quem é que faz isso dentro de uma casa de santo? Hoje, todo mundo. Todo mundo. Quem é mais antigo quer né, botar a hierarquia, que é isso, que é aquilo. Quer dizer, aí vira um angu de caroço que ninguém tem. Isso aqui existe cargo, e existe cargo. Entendeu? Está aqui. E a Elebê, a conselheira, a primeira pessoa do axé responsável pela manutenção da ordem, tradição e hierarquia. Viu como é que é? E não é bem isso que está acontecendo por aí. Mas enfim, vida que segue. E a Axé, mãe do axé, aqui escolhe os oloiês de acordo com as determinações superiores. Então ela que escolhe, como eu já falei aqui anteriormente, né, os oloiês, quer dizer, os ogãs, os eked, né, para determinadas funções. É Iá Axé. Claro, com a determinação do Vodum, do Orixá do Inquise. Você vai pegar fulano, ciclano, beltrano, ou esse que tem esse cargo, aquele, para fazer determinada função. Gente, se a coisa acontecesse assim, seria uma maravilha. Agora, o que me surpreende é que tem pessoas que é contra mim quando eu falo, gente, não é mais possível fazer isso. Nós não temos condição, nós não temos pessoas. As pessoas hoje trabalham. Você pega uma pessoa já formada, como eu tenho aqui na minha casa, engenheiros, médicos, advogados, né, que tem suas funções diárias no hospital. Não, você não vai para o hospital, não. Você vai ajudar na função tal porque você tem esse cargo. Não tem coerência, a gente tem que viver dentro do santo com coerência. Principalmente aqueles que trabalham e dependem daquele salário que a gente sabe como é que é no Brasil, para sobreviver. Como salário de professor, salário de policial, enfim, vários tipos de salário aí que mal dá para sobreviver. Né? Aí está aí a luta por isso, a gente está vendo todo dia, e muitas pessoas que estão ali é de santo, tem seus cargos. Mas infelizmente não podem realmente assumir. Porque ninguém vai assumir cargo em suas vidas levantando 5 horas da manhã para ir trabalhar, como tem pessoas aqui, 4, 5 horas da manhã, né? E chegar 9 horas, 10 horas da noite e ir para a função. E até porque tem alguns habituais que a função só pode ser depois de meia-noite, só pode ser na madrugada. Isso é uma mentira inventada dentro do candomblé, até porque nós sabemos de fonte limpa. Nós sabemos de fonte limpa que na Nigéria não era assim, que na África não era assim. Até porque, com a falta de luz que lá não tinha, e não tinha vela, as funções eram feitas ao contrário. Era de 6 da manhã a 6 da noite. Às 18 horas, de 6 às 18, que era para pegar exatamente a luz do dia. Porque o sol, meu querido, né, também tem energia. E eu acho que tem muita gente que não sabe disso não. Tudo tem que ser de madrugada. Acabou esse tempo, hein? As pessoas precisam voltar para casa. Ou deixa dormir na roça, ou então
eles podem sofrer um dissabor a qualquer momento nas estradas da vida, porque está complicado e a gente sabe disso. É muita bala perdida, certo? Muito bem. Eu parei aqui na Iá, Igbé, Ialaxé, Iaquequerê. Mãe do Iaquequerê é a mãe pequena do Ilê. Está pronta para ajudar a ensinar a todos do Ilê, que num tempo aí mais atrás era um cargo dedicado às pessoas de Iemanjá, que você, quem é que está me perguntando, é a Valéria. Já tive que responder sua pergunta, Valéria. As pessoas de Iemanjá, há um tempo atrás, todas recebiam o cargo de Iaquequerê, que quer dizer mãe pequena. E até tem uma cantiga que define isso, né? O quirolodo, Iaquequerê, irico quirolodo, Iaquequerê, né? É isso aí. A Geomã, Iaquequerê, a Geomã. Esses vídeos quando eu gosto de cantar algumas coisinhas, para também esparecer um pouco, né, gente? Ficar só falando, às vezes até as pessoas desistem de me ouvir. Então tá aqui, este é o cargo de preferência para as pessoas de Iemanjá, que você tenha de confiança, né? Mas isso na nação Queto, porque na nação Jeje, qualquer um pode ser mãe pequena ou pai pequeno, correto? Que é Iaquequerê ou Babaquequerê, que é a mãe, aquela mãe, né, do Ilê, que está pronta para ajudar e ensinar todos os fundamentos de um Ilê a uma pessoa que está começando sua iniciação. A Jugbonã, ou a Jubonã, é a mãe criadeira, é aquela que cria, que fica dedicada ao Iaô, né, 21 dias dentro do roncó, e servindo, e dando comida, e rezando, enfim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou até dar uma paradinha aqui, para dizer uma coisa para vocês. É um cargo, é um posto de suma importância dentro dos nossos ritos. É pena que as pessoas que elas cuidaram, elas não se respeitem. Mas eu acho, na minha opinião, que ela tem que ser respeitada tanto quanto o zelador, a zeladora de santo. Gente, é muito sacrifício. Você imagina pegar um Iaô dentro do roncó cheio de cafubira, cheio de complexos, cheio de problemas, e é ela que tem que, né, conviver com tudo isso no período de roncó. Elas sofrem tanto, elas choram tanto quanto o Iaô. Na hora da tristeza deles, ela ri na hora da alegria deles, e chega no final, você encosta ali, que nós vamos tirar o Iaô. E o Iaô sai afinado, consciente de tudo, conhecedor de tudo que ele precisa para viver eternamente na vida espiritual. E isso nós dependemos, sabe de quem? Da Ojubonã. Preste atenção nisso. Você, meu irmão, minha irmã, que precisa ser iniciado, quando recolher, dê muito valor ao Ojubonã, que nós tratamos carinhosamente de mãe criadeira. Tá certo? Eu agradeço a vocês se fizerem isso, porque você vai viver bem melhor e você vai ter a proteção não só do seu orixá, do seu vodum, do seu inquice. Você terá também a proteção do orixá, do vodum ou do inquice, do que ela for, da Ojubonã. Tá certo? Peguem essa, catem, guardem, que isso é muito importante na vida de vocês. Que um dia alguém pode não falar. Mas eu estou passando para vocês porque chegou a hora de você saber. Aqui comigo
está na hora de você saber. Muito bem. Yadagan auxilia a Yamorô e vice-versa. Mas isso aqui que eu coloquei aqui não explica muito. O que é Yamorô? Ajuda em quê? Gente, a Yadagan é a pessoa responsável o Ojubó, que é o local, como se fosse o Roncó, dos babás egus. Então, quando se trata de mexer em Iku, que é o que nós tratamos, que nós não tratamos de babá egum, até porque nós não somos ogés. E o culto a babá egum, quem cuida é ogé. Entenderam? Muito bem. Então, se nós não somos ogé e temos que tratar de Iku, o que é Iku, gente? Não são espíritos evoluídos. Né? Lá na minha terra, em Pernambuco, é conhecido como mestre, os mestres da Jurema. Muito respeitado. Aqui a gente trata de Iku. E o Iku, por incrível que pareça, abre muitos caminhos que muita gente não sabe. É isso aí. A Yabacé, responsável pelo preparo de alimentos, todos podem ajudá-la, mas ela é responsável por qualquer falha, né, na comida do orixá, na oferenda, né, dos orixás. Tá certo? Então, a Yabacé, na realidade, dentro dos nossos ritos, é a chefe. Não tem aí o chefe, que, né, a pessoa tem que estudar bem para chegar a chefe de cozinha. Dentro dos nossos ritos existe também uma chefe. E chama-se Yabacé. Tudo referente a uma cozinha de um templo espírita é Yabacé que toma conta. Guardem isso, também é importante. Bom, aqui vamos lá. Yarobá, responsável pela esteira do iniciado, carrega a toalha do orixá para a sua assessoria. Entenderam bem? Aquela pessoa que prepara a esteira, que bota o iaô para deitar, e ali ela, junto com as outras, né, que tem isso. Você pensou uma roça que tivesse, uma roça não, um templo, né? Esse negócio de roça já era. Tivéssemos um templo, que nós tivéssemos todos esses carros, e elas todas reunidas, cada um fazendo a sua parte, que maravilhoso, né? Seria uma coisa muito linda. A Yabacé, a Yaquequerê, né? A Yalaxé, a Yarobá, ajeitando lá a esteirinha, tudo bonitinho, que maravilha, seria maravilhoso. A nossa vida espiritual é uma coisa muito bonita, é maravilhosa. Infelizmente as pessoas não sabem dar o valor que ela tem. Aí fica um monte de gente falando um monte de bobagem e nunca, não leem, nem sequer leem um livro para saber da nossa realidade. Mas enfim, vida que segue. Nós vamos encontrar aqui o Ologum, cargo masculino, que despacha os ebós. Ele dá caminho aos ebós das grandes obrigações. Ele dá caminho. A gente usa esse termo despachar, mas ele é meio pesado, né? Porque na realidade a pessoa dá caminho. Quando ele vai levar, né, ainda mais aqui em casa, isso é uma coisa que a gente ainda vai conversar em outro programa, que sai tudo fresquinho. Uma função na minha casa, uma riada, uma oferenda, vai acontecer hoje aqui um bori, ele faz hoje, amanhã levanta tudo e dá caminho às águas, sem aquela parafernália de ogridade, tigela, nada disso. Tudo em folhas, sem acender vela na mata, que é para não botar fogo, né, na nossa energia de Odé e Ossanho. Muito bem, então esse Ologum é um cargo masculino que leva os ebós das grandes obrigações, porque tudo é chamado ebó, entendeu?
tanto positivo quanto negativo. Tudo é bom. Tudo que se leva, tudo que é quantidade, tudo que é oferenda, acaba virando é bom. Muito bem. De preferência para filhos de Ogum. Olha que os filhos de Ogum, ele tem funções enormes dentro da vida espiritual, dentro de um templo. E os que eu conheço normalmente querem ser zeladores de santo. Fazer o quê, né? São bons zeladores. Não quer dizer que não são ruins, não são bons zeladores. Mas olha que eles têm que cumprir a deles, né? E essa que ele arrumou como zelador. Ele tem que saber disso, ele tem que conhecer. Porque a mão dele será muito benéfica na hora dele usar por cargo que ele recebeu de ouro. Preste atenção nisso, irmão. Depois me diga. Tá? A Oloiá, cargo feminino que despacha os ebós das grandes obrigações. São filhas de Oiá. Então junta-se a filha de Oiá, que é a Oloiá, junto com o Ologum, automaticamente a coisa fica fortíssima, né? Na hora de dar caminho. É isso aí. Oiê, ajudante do Iaô, verificando todas as obrigações do Roncor. Então ela está ali exatamente para ajudar, né, o Iaô naquilo que ele precisa fazer. Então ela está ali do lado, faz isso, vai ali, vem cá, vem comigo, senta ali. Então tem uma pessoa com cargo para isso, gente, tá? Que se chama-se Oloiá. É isso aí. Oiê, ajudante do Iaô. Não, a Oiê que é a ajudante do Iaô. A Oloiá é o cargo feminino que despacha os ebós das grandes obrigações. Quer dizer, a Oloiá ela tem a mesma função que o Ologum. A Oiê já ajuda o Iaô em todas as obrigações. É aquela pessoa que não deixa o Iaô na hora do nervosismo, na hora que ele está nervoso. Vem cá, meu filho, senta aqui. Porque o Iaô é uma criança, gente. É preciso que a gente entenda isso. Um dia eu vou falar aqui como se deve tratar um iniciado. Não é como muita gente está fazendo aí, não. Come no chão, senta no chão, come com a mão. E o Iaô vira um verdadeiro cachorrinho. Não é isso não. Ele é gente, ser humano, tem um orixá e tem um cargo. Então vamos respeitar, desde lá do começo, a energia que a pessoa carrega. Muito bem. Babalossan, responsável pelos fundamentos dos banhos e de tudo que leva folhas ou ervas. Né? E no fundo é a mesma coisa. É cargo de intensa responsabilidade. São filhos de Ossan. Todo filho de San pode levar o cargo de Babalossan. Quer dizer, o pai das folhas, né? Que será muito mais benéfico macerar umas folhas pela mão de um Babalossan do que de qualquer outra pessoa. É isso que eles precisam entender. Existe a energia que é própria para aquela função. E o Babalossan tem esta função de macerar as ervas. Macerar só não. Ir lá no mato, dar o presentezinho ao San, colher as folhas em determinados horários, trazer as folhas, deixar descansar, para depois então, né, macerar essas folhas. Muito bem. Iaô. Mas antes do Iaô, eu quero falar aqui do Alabami, que trabalha na área jurídica e cuida dos interesses civis do Ilê. Abian, em Yorubá, significa aquele que vai nascer. É o Abian, né, que é o primeiro cargo dentro dos nossos rituais. É o aspirante que ainda não passou pelo processo de iniciação. Chama-se Abian. Iaô já é o iniciado, termo que designa o noviço após a fase de reclusão iniciatória.
E foi tudo aquilo que nós falamos durante os nossos cargos. A influência acaba virando todas, na realidade, para um guião. Ele precisa disso. E conhecer, né, quem está fazendo, para quê. Isso não acontece muito, não. Casos esporádicos, pode ser que alguém tenha todos esses cargos em suas casas. Eu acho difícil, eu não tenho. Até porque também minha nação é Nagovodum, a gente segue muito o Jeje, como vocês viram, os cargos de Jeje é algo completamente diferente. Babalaô, que é o pai de segredo, sacerdote responsável pelos processos divinatórios. Então, Babalaô, você é sacerdote responsável pelos processos divinatórios, é pegar aqui o Opeleifá e jogar para saber quais são os problemas da tribo. Não virar pai de santo. Não virar pai de santo e querer raspar a cabeça dos outros e fazer todas essas funções que estão aqui numa pessoa só, desculpe, em nome de Ifá. Tá certo? Babalaô, ele tem a sua posição. Ele é pai, sim, do segredo. Do segredo. Não é nem para botar para fora, é para jogar e ficar no segredo e passar para quem de direito aquilo que o orixá, o Vodum, até o Inquice determinou. A função do Babalaô é essa. Hoje o Babalaô que eu conheço, tudo faz ebó, tudo faz santo, raspa a cabeça das pessoas. Sinceramente, não é correto. Mas não sou eu que vou dar jeito no mundo, né? Então, muito bem. Aqui a gente fecha os cargos da nação que... Você vê que são muita coisa, né, gente? E como eu tive muitos amigos no Angola, aprendi muita coisa que eu aprendo, não adianta. Eu estou lá, eu vou atrás do aprendizado, do conhecimento, das pessoas que podem me ensinar. Então, no próximo programa, no nosso próximo encontro, no nosso próximo bate-papo, nós falaremos dos cargos de Angola. Angola. Tá certo? Aí vai ter uma série de coisinhas que a gente vai falar também com relação à Umbanda, que copiou muita coisa de dentro do Angola, né, muita mãe zeladora de santo, que saíram do Angola e fizeram Umbanda, dado a necessidade, né, as coisas que houveram em determinadas épocas, que não podia cumprir realmente os ritos de uma nação. Então elas faziam, botavam um altar assim, como está aquela prateleira, colocavam um pano branco bonito, e em cima era o santo da Igreja Católica, e embaixo os seus orixás, seus voduns, seus inquis. Isso chama sincretismo. E que, infelizmente, até os dias de hoje, continuou. Porque tem muita gente pensando que alguns são Jorge. Vou contar uma historinha para vocês, guardem para vocês. Os dois nem se conhecem. Partindo do princípio que São Jorge é uma criancinha para Ogum. Ogum vem, ó, há milhares e milhares de anos antes, a energia do Ogum, né, vem milhares e milhares de anos, não milhares não, milhões de anos antes de São Jorge. Adoro São Jorge, gosto muito de São Jorge, mas nunca vou colocá-lo como Ogum, porque não é. Bom, eu vou aqui agora falar dos recados que eu recebi, que eu não sei, eu falei tanto, não sei nem que tempo eu tenho, então tudo bem. A metade do tempo ou só tenho meia hora? Gente, só tenho meia hora para falar sobre isso aqui. Não é muito tempo para dar as respostas todas. Então vocês me desculpem, eu não vou ler o e-mail todo. Tem e-mails aqui enormes.
Eu vou só nas perguntas que foram feitas. Bom, eu fiz um programa. Deixa eu beber uma aguinha. Obrigado. Ai, que sede. Bom, vamos lá. Doutor Heraldo da Benção, eu vou só falar dos recados, tá, gente? Vou passar aqui rapidamente assim uma olhada. Então, ele agradece, né? Em primeiro lugar, embora, ele diz assim, entendi que é necessário o resguardo de sexo para o agraciado, né? Para quem vai fazer as suas funções, os orões. O que não ficou muito claro para mim é sobre os demais participantes, como Ogãs, Equedes e demais energias. Eu sei que tem um resguardo aí estressante, coisas que realmente não tem nada a ver, que não precisa, e inventaram. Na verdade houve né, inventaram muita coisa dentro dos nossos ritos. E hoje eu desmistifico isso. Estou desmistificando muita coisa. Então vamos lá. Agora, como vocês dizem, para os participantes, Ogãs, Equedes e demais cargos, quando você vai para uma função, se faz necessário que se faça um resguardo, não é só de sexo, não. É de tudo. Inclusive bebida alcoólica. Você não pode participar de uma função bêbado ou bebido, né? Não pode. Está errado. Gente, você vai mexer na vida, na cabeça de uma pessoa que está ali necessitando, e a sua energia, ela tem que estar totalmente pura, tem que estar boa. Você vai participar de uma função, é necessário que 24 horas antes, pelo menos eu faço isso. Eu tenho um boi hoje, na terça-feira, nada feito. Já começo a resguardar, pelo menos a noite toda, como se fosse para tirar sangue, né? Como se fosse para fazer um exame de sangue. 12 horas sem sexo, sem bebida, sem nada disso. Para que você chegue naquela função e realmente você traga energia positiva. Aí no dia você toma o seu banho de erva, que é muito bom para você, vai ser benéfico para você, e você vai para uma função cuidar, ajudar a cuidar do orixá, do voador em 15, com a cabeça tranquila de que você está preparado para aquilo. Porque tem pessoas que não gostam nem de tomar banho. É complicado, vocês sabem disso. Eu estou falando, não estou jogando conversa fora. Tem gente que joga até o banho fora porque não gosta de erva no seu corpo. Você não deve gostar de erva podre, de amor podre. Mas uma erva que nada, fresquinha, com aquela essência maravilhosa que as ervas têm, não deixe de tomar, não. Isso aí realmente tem que ser feito. Não é favor. Não é só devoção. Isto aí, sim, eu considero uma obrigação. A gente fazer as coisas para uma pessoa e estar consciente que nós estamos preparados do fio do cabelo à sola dos pés. Correto, irmão? Então é isso aí. Mas, se me permita, Doté, tenho pergunta, na verdade, tem várias, mas tenho essa. Por que existe, pelo menos aqui no meu estado, que ele é de Pernambuco, somos conterrâneos, irmão. Eu nasci aí. Felizmente não voltei mais, mas um dia eu ainda vou voltar. Um dia eu ainda vou ver lá o meu estado, né? Está próximo. É proibido de casais, vai prestando atenção, gente, isso aqui é importantíssimo, de casais, namorados ou não, ou qualquer pessoa
que se relacione sexualmente, e aí, não importando se héteros ou homossexuais, homens ou mulheres, não podem participar, pegar, tocar em casas que conheço, nem mesmo estar presente ali naquele orô, naquela função. Em orôs de seus parceiros, também não pode mexer. Segundo ele aqui. E, respectivamente, dos orixás do seu parceiro. O que o senhor Doté acha a respeito? Desde já agradeço a atenção desprendida. A bênção Doté, Xangô lhe abençoe, a bênção, irmãos, sejamos abençoados. Olha bem que você pergunta a minha opinião. A minha opinião não é a opinião do Candomblé. Você pode estar certo do que eu estou te falando. Eu sei desses casos. Eu tenho uma pessoa aqui na minha casa, que já foi de outra casa, e na hora de fazer as compras, o arroz, o feijão, qualquer coisa para a função da esposa dele, ele não podia botar a mão. E ele tem cargo de ogã. Aquele ogã que organiza coisas dentro de uma casa de santo. Olha a contradição. Olha a falta de coerência, de verdade nisso aí. Não é botar a mão num saco de feijão que vai trazer problema a uma pessoa que está recolhida. Mas vamos logo te responder a pergunta no geral, que é para você ver que a gente não está de brincadeira, a gente não está aqui para brincar. A partir do momento, meu irmão, que as pessoas adentram a uma casa de santo, a partir do momento que ele está de resguardo, pelo menos 12 horas, a partir do momento que ele pega o seu banho de ervas, que normalmente já está lá pronto, que o zelador, que quer as coisas corretas, ele mesmo prepara o banho, não fica esperando por ninguém, não fica esperando erva que vem do céu, não. Ele já compra as ervas se for necessário. Eu tenho uma mata na minha casa, aqui particular, eu digo que é uma mini mata, onde eu posso até pegar umas folhas. Mas, graças aos meus bons orixás, as pessoas trazem. Então traz as folhas, existe, descansa, bacera, e todas as pessoas que chegam para uma função vão lá tomar os seus banhos. Cumprimenta os quartos de santo, toma a bênção a todos os orixás, depois vão tomar a bênção aos seus irmãos. Essas pessoas podem participar de qualquer coisa. Aqui, na casa do Doté, funciona desta forma. Não tem essa de não pode isso, não pode aquilo outro. Eu não conheço candomblé que não pode. Candomblé, para mim, pode tudo quando se faz com coerência, com a cabeça tranquila, consciente de que não estamos errando e que estamos fazendo para o orixá. Até porque adentrou o portão de uma casa, é preciso que se entenda que você está entrando num templo. E se você entrou num templo, todos ali são irmãos. Todos são irmãos perante o Criador. Perante o Criador somos todos irmãos, podemos fazer qualquer coisa pelo nosso irmão. E dentro dos nossos ritos, não tem marido, não tem mulher, não tem homossexual, não tem criança, não tem nada. Todos somos irmãos perante o Criador, perante os nossos orixás. Então nós podemos sim fazer qualquer função. A única coisa que a gente não pode, meu irmão, é cortar na cabeça dessas pessoas que você cita aqui. É raspar as pessoas que você cita
mexer, ajudar a fazer? Pode sim, sem problema nenhum, porque no meu axé faz e sai todo mundo bem e satisfeito da vida. Muito bem. Bom, está respondida a sua pergunta. Vamos a outra aqui. Prezado, sejamos todos abençoados, como se diz nos nossos encontros. Adorei seu programa. Agora eu gostaria de colocar um pensamento meu, quer dizer, dele, né? Pessoal. O senhor disse que o orixá não precisa da gente, né? Nós é que precisamos dele. Realmente, precisamos e muito. Porém, quando a necessidade dele vir à Terra, né, passar na cabeça das pessoas, não seria para a evolução espiritual dele também? Em sendo assim, eles também dependem de nós. O que o senhor acha? Bom, vou te dar uma resposta rápida, que essa resposta aqui daria uma pauta para o programa. Nós podemos até em outra época falar mais a respeito. Eu vou te dar assim uma noção geral de que realmente o orixá não precisa da gente para nada. E não precisa de evolução do ser humano para ele evoluir. Até porque o ser humano nasce, cresce, morre e não evolui. Haja vista o que nós estamos vendo no nosso mundo aí, né? Coisas do arco da velha, como diziam os antigos, e que ninguém dá jeito. Então, meu irmão, o orixá, outra hora eu vou falar isso melhor para você, ele, a raiz, a essência dele não está no elegum, como eu já falei aqui no meu programa sobre isso. Está na raiz. Aquela pedra que você vê crescer, que hoje está enorme, aquela pedra chama-se Xangô. Ela nunca vai se acabar. Ela vai continuar ali eternamente. Ela já está ali evoluída. O orixá, o vodum, o inquice, na sua essência, ele já vem evoluído. Ele não precisa evoluir mais nada. Ele sabe o que vai acontecer a 2.000, 3.000, 4.000, 5 milhões, 10, 20, 30 bilhões de anos à frente. Isso é para você ver a evolução deles. E nós estamos totalmente atrasados aqui, ainda colocando erva para feder, para tomar banho. Certo? Então você observa. E pior, o orixá dando ervas novas, toda hora, todo instante. A mata de Odé está aí para quem quiser usar as ervas, correto? Então, nós vamos falar mais desse assunto, porque é um assunto bom, que vou ter que correr um pouco aqui, porque o meu amigo ali já está dizendo que estamos em cima da hora. Muito bem. Depois desse encontro, hoje sei qual as minhas funções, né? Você diz aqui. E você diz que foi confirmado da Gigã, e tem uma dúvida. Será que esse é o seu cargo? Bom, isso aqui você tem que ver com quem confirmou você, tá? É o orixá, o vodum, o inquice que vai dizer para você. Não, Bajigã. Então você pode cuidar disso assim. Mas muitas das vezes não tem nem a tinsais e você pode ajudar muito bem em todas as outras funções, porque um Bajigã pode mexer em tudo, inclusive no PG. Então você tem uma dúvida. Será que esse é o seu cargo mesmo? Porque na época disseram, já falei aqui anteriormente, que era Ogã que toma conta dos atabaques. Eu já passei na programação quem é que toma conta dos atabaques. É o Alabê. E atabaque é Ronrumpilé, que eu até dei uma explicação a respeito. Então, o Alabê é que é responsável por atabaque. Tá certo? Isso é para ir rápido. Para mim, bom. Aí você conta uma história aqui, você saiu, foi dar um passeio, né? Assim, grosseiramente. Mas é isso aí. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho. Aqui diz, seu questionamento são sobre os assentamentos de vários. Não. Dentro do nosso rito Jeje, na Govardhana, só se tem um assentamento. Eu vou explicar, porque isso está pauta em outro programa, por que só tem um assentamento em nossos ritos. Porque em outros fazem realmente, como você diz aqui, assentam um monte de orixá e dizem que é carrego. Carrego para mim é de Egum, é aquele que faz quando as pessoas morrem, né? Então você bota aqui, em casos, né, o ocultar
além do Egé, é necessária a presença dos orixá. Nos casos de Ogã e Zequed, do orixá para o qual será confirmado, como se faz então para sentar os orixás? Meu amigo, Ogã, Eked tem orixá como qualquer vadunça, só não vira, mas o orixá está ali ao lado. E ele é que vai realmente ajudar o filho dele a receber tudo, até porque o filho estará acordado. Então, no caso de Ogã e Eked, é até um pouco complicado que ele estará acordado. Mas nem por isso ele deixa de ser santo, não. Tem Ogã e tem Eked que até treme na hora de receber, né, os ritos, na hora de receber a liturgia. Tá certo? Então, não tem essa não. Outra hora eu vou ler melhor aqui e a gente pode falar um pouco mais. Que não... voduns que não incorporam. Isso não acontece, por exemplo, na minha casa. Para recolher, para fazer uma função, se é vodunce, tem que estar virado do santo. É ordem do orixá. O orixá diz isso. O próprio orixá da pessoa. Se não virou, vai ver qual é o problema que está acontecendo para ele virar. Porque não pode ser dessa forma. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Vida que segue. Aí você fala aqui nos assentamentos de Herês. Ogã e Eked não pode ter Herê assentado. Herê só tem quem vira no santo. E realmente eu tenho visto Ogãs e Ekedes aí com Herês assentado. Na minha opinião, isso está errado. Ogã e Eked não precisa ter Herê. Nem pombagira, enxertada, nem tranca-rua, nem nada disso. Até porque só tem essas energias quem vira no santo. Quem o santo passa na cabeça. Do contrário, não. Outra hora eu vou falar melhor aqui do teu e-mail. Nós vamos conversar a respeito, porque tem muita coisa a ser falada ali. Mas como hoje o tempo está, né? Tem outro aqui. Na mesma palavra, bom, no último programa, o encontro falou de bichos na nação Jeje. Isso aqui, então, hoje não dá para falar mesmo, né? Relacionado aos orixás. Tem sim, meu irmão. Jacaré, leopardo, leão, tem. Eu nem sei, assim de cabeça, todos, mas existe cada santo representado por um animal. E na nossa nação, o rei da nação é uma cobra. Uma ou duas. Tá certo? Muito bem. Boa noite, Ateraldo. Acho que assisti o seu programa no YouTube, gostei muito das explicações. Dentre cargos citados, estava de Megitó. Então a pessoa quer saber, né, se, segundo a explicação, consta no livro, tudo bem, que é cargo designado aos filhos de Bessem, ou Dan. Gostaria de saber, falasse um pouco sobre este cargo. Bom, falar sobre esse cargo não tem muito mistério, não. Toda pessoa que é de Dan, né, é conhecido como Megitó. É um cargo como outro qualquer. É uma pessoa que tem condições, inclusive, de ter uma casa aberta. Ele pode se preparar para no futuro ter a sua casa. Porque se é de Bessem, ele é um Megitó. Não sei se responde a sua pergunta. Mas caso não, mande outro e-mail. A gente explica melhor. Em Jeje, você que é de Bessem, automaticamente é uma Megitó. E as pessoas que fazem o Bessem, ele acumula esse cargo. Ele também tem o cargo de Bessem, ou melhor, o cargo de Megitó, e muita gente não sabe. Basta ele iniciar um Bessem. E aqui tem um outro, né? Um grande abraço, a Gislane que fez essa pergunta. Boa noite, faço meu cargo. Quer saber o cargo dentro da nação Jeje? Eu já respondi, né? Que a pessoa é de Iemanjá ou Guté, então a pessoa de Iemanjá automaticamente recebe o cargo de Iaquequerê, de mãe pequena. E pode receber outros também, inclusive de Iá do Orixá, que seria uma zeladora de Orixá. Toda pessoa de Iemanjá tem essa facilidade, não é para todos. Consegui responder muito mal, né, as suas perguntas, mas eu acho que já encerrou nosso tempo, né? Então, gente, a única coisa que eu tenho a dizer para vocês, me desculpe se eu não pude atender como vocês queriam, mas
Mande e-mail, heraldodexambô@globo.com, e também tem que fazer o seu registro, né? Lá no YouTube, que está faltando isso. Eu peço sempre a você. É só clicar onde? Inscreva-se já. Inscreva-se já. Está escrito lá, inscreva-se já. Por favor, se inscrevam, que eu preciso disso. E até a próxima programação, se Deus Maú, que é o Deus do povo Jeje, quiser, e certamente Ele há de querer. Até lá, gente.